As oscilações podem percorrer um meio como o ar ou a água, sem transportar matéria junto com ela. Esses distúrbios mecânicos são chamados ondas. Em qualquer época, ocorrem certas experiências que quase ainda não seriam possíveis. Essas experiências são conhecidas como estado da arte. Constituem um teste da perícia e engenhosidade dos melhores físicos experimentalistas. Um exemplo disso hoje poderia ser a tentativa de detectar as ondas gravitacionais procedentes de estrelas distantes. No final do século XVII, uma dessas experiências de estado de arte foi medir a velocidade do som. O som normalmente chega até nós através do ar. Se aqui não existisse ar, vocês não estariam me ouvindo. Naturalmente, vocês enfrentariam problemas mais sérios, mas isso é outra história. O som se propaga muito rapidamente, mas sua velocidade não é infinita. Podemos ouvir ecos, o som se refletir em paredes distantes. Vemos o relâmpago antes de ouvirmos o trovão, porque a luz se propaga com maior rapidez que o som. Há 300 anos, um dos que tentaram medir a velocidade do som foi o próprio Isaac Newton. Suas medições não foram as melhores obtidas em sua época. A física experimental é uma arte e não era o forte de Newton. Mas é interessante observar como ele tentou fazer essas medições. No Trinity College havia um longo corredor onde se ouvia um eco. Ele tentou medir o tempo que um som levava para chegar ao corredor e voltar. Como instrumento de medição, ele utilizou um simples pêndulo. O tempo gasto por um pêndulo para completar um balanço depende do seu comprimento. No momento em que se ouvia o som agudo, o pêndulo era liberado. Se o pêndulo voltasse antes do som, ele estava adiantado e seu comprimento era aumentado. Se o som voltasse primeiro, ele estaria atrasado e o pêndulo tinha o seu tamanho reduzido. Dessa maneira, ele pôde se aproximar cada vez mais do tempo exato que o som demorava para chegar ao corredor e voltar, podendo assim medir a velocidade do som. Agora vamos explicar o que é o som. O som é uma onda, um distúrbio que se propaga numa velocidade definida, como as ondas nesta máquina. Um bom ponto para iniciarmos a nossa discussão sobre as ondas é utilizarmos dois osciladores harmônicos como estes, ligados um no outro. A água, a luz, o som, até mesmo a pressão. Todos se propagam em ondas. De fato, através de todo o mundo físico, as ondas são um dos fenômenos naturais mais comuns. E a natureza não é a única capaz de fazer ondas. As pessoas também podem fazer suas próprias ondas. Elas fazem isso há muito tempo. Nova York, 1926. Os nossos aplausos para Gertrude Ederle, a primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha. Aqui está acontecendo muito mais do que percebem os nossos olhos. Essa é uma onda de choque humana, com uma frente de onda circular, como os movimentos moleculares de uma onda sonora num gás. A onda passa de uma pessoa para outra, deixando um vácuo parcial em seu rastro. Essa frente de onda não recorrente foi inofensiva. Essa outra, não. Eniwetok, 1952. O primeiro teste da bomba de hidrogênio. O mundo em geral sente o calor da primeira onda de choque nuclear na Guerra Fria.
Mas o fenômeno de dispersão das ondas remonta a uma época muito anterior a 1952, anterior mesmo a 1926. Ele remonta à própria origem dos tempos e do próprio universo, na verdade. O Big Bang. E como no início de tudo, um distúrbio ocorrido num determinado local, seja natural ou artificial, causa inevitavelmente uma reação em outro. É sempre assim. Um distúrbio nas condições atmosféricas de uma região polar causa problemas numa ilha tropical do outro lado do globo. A cadeia de eventos e fenômenos terrestres, ligados por laços infinitamente complexos, pode ser melhor observada à distância. Mas talvez possa ser melhor compreendida em close-up. Isso porque não importa quão complexo pareça ser o sistema. Um princípio básico dá início à explicação de seus aspectos físicos. Se diferentes sistemas mecânicos são unidos, uma perturbação num deles é transmitida ao outro. Quando qualquer sistema mecânico estável é perturbado, a resposta da natureza é o movimento harmônico simples. No caso de um oscilador isolado, isso é o máximo que acontece. Mas quando os osciladores estão ligados uns aos outros numa cadeia, um distúrbio registrado num deles é transmitido ao outro e ao seguinte, até o fim da sequência. Essa é a essência de uma onda mecânica. Às vezes, osciladores mecânicos individuais são fáceis de distinguir. Em outros casos, a própria onda é mais fácil de ser observada do que os osciladores em si. Talvez ainda mais surpreendente, as ondas se propagam não apenas ao longo da superfície da água, mas até mesmo no interior de um sólido cristalino.